Senhoras e senhores, Jaylen Brown acaba de se tornar o cara mais rico com questão a contrato da NBA, porque ele assinou o maior contrato da história da liga. São 304 milhões de dólares por um período de 5 anos com a equipe do Boston Celtics. Isso dá equivalente a 61 milhões de dólares anuais, mas o contrato dele é progressivo com valor garantido, ou seja, esse valor final do contrato, esses 304 milhões de dólares, está garantidamente já no bolsinho do nosso mano Jaylen Brown. Então a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, mano, no vídeo de hoje. Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E a situação de Jaylen Brown é simplesmente linda. Mano, conversando aqui, eu patuto pra eu. Se colocasse um contratinho na sua frente de 5 anos, de 300 milhões de dólares, você assinaria, não assinaria? Eu também assinaria, não pensaria duas vezes. E foi mais ou menos isso que aconteceu com Jaylen Brown. Ele engoliu toda a sua insatisfação, toda aquela sua tristeza com relação ao time, com a intenção de trocar ele pelo Kevin Durant, toda aquela novela que a gente havia citado. A novela agora chega ao fim. Ele reassinou com o Boston Celtics e tem algumas cláusulas nesse contrato que a gente vai precisar discutir antes de levar pra frente o assunto. Primeira cláusula é que o seguinte: no primeiro ano dele ele vai receber 58 milhões de dólares, já vai ser um dos maiores contratos de longe da NBA, e no último ano vai receber 69 milhões de dólares. Outra cláusula que a gente teve acesso foi que ele vai ter que obrigatoriamente jogar pelo menos mais um ano pelo Boston Celtics, ou seja, se eu não me engano, ao final dessa próxima temporada que tá pra começar, o contrato dele se encerra e vai entrar em validação o novo contrato. Pelo menos foi isso que eu entendi quando eu li a respeito disso pelo site norte-americano Central Sports. Assim, vamos conversar agora a respeito se o Jaylen Brown vale tudo isso. Já era esperado que o Jaylen Brown assinasse um contrato máximo, né? Um contrato de valor extremamente alto, já que vimos LaMelo Ball assinar um contrato máximo, vimos Anthony Edwards assinar um contrato máximo, vimos Tyrese Haliburton assinar um contrato máximo e vimos Desmond Bane assinar um contrato máximo. Os 4 contratos juntos deu cerca de quase 1 bilhão de dólares e agora, com o êxito do Jaylen Brown, é o maior contrato da história. Já era esperado que ele assinasse um contrato muito grande, mas agora o Jaylen Brown é o cara que vale esse contrato como o maior contrato da história, não só apegando ao valor desse contrato, mas apegando o valor à função do jogador. O Jaylen Brown, com certeza, levando em consideração as finais contra o Golden State Warriors há 2 anos atrás, ele foi o melhor jogador em quadra. Tivemos um apagão ali do nosso mano Jason Tatum, ele foi um cara que comandou a equipe, né? Ele teve, assim, uma voz de líder dentro de quadra, ele comandou a equipe em pontuação, ele foi um cara que pegou a bola pra decidir o jogo, ele foi até o aro, ele tomou decisões de arremesso, criou o próprio espaço pra arremessar. Com certeza, por conta daquelas finais, o Boston Celtics tem, tipo, entre aspas, assim, uma afeição muito grande com o Jaylen Brown, fora toda a história dele com o Boston. Na temporada regular do ano passado, ele foi escolhido como entre os primeiros times da NBA. Se não me engano, ele foi first team ao NBA, né? Ele foi o primeiro jogador, ele foi um jogador que fez parte do primeiro time da NBA. Então, com certeza, ele teve uma temporada regular excelente, jogou bastante jogos, inclusive. Mas nos playoffs, ele não foi esse cara. Mas por conta da temporada regular dele, ele tenha tido mais um motivo pra ele ganhar um contrato super máximo. Agora, mano, levando em consideração o basquete do Jaylen Brown, o Jaylen Brown em si, hoje em dia, seria o pivô de uma equipe que vai ser montada toda em volta dele, como ele sendo o superastro da equipe, pra comandar a equipe pra um campeonato? Eu levo isso em consideração quando estamos falando a respeito de um contrato super máximo de maior da NBA. Eu enxergo o Anthony Edwards, por conta do Minnesota Timberwolves, como esse cara. Eu enxergo o Tyrese Haliburton para o Indiana Pacers como esse cara. Mas eu não enxergo o Jaylen Brown atualmente como esse cara para o Boston Celtics. Isso pode ser um problema no futuro para o Boston Celtics, porque Jason Tatum eu acho que seria esse cara aos olhos do Boston Celtics. Eu acho que o Jaylen Brown é um cara extremamente talentoso, não me interpretem mal. Eu acho que ele é um excelente jogador e merecia um contrato muito bom. Só que este contrato em si, eu não sei se é o ideal. Obviamente, o mercado atual da NBA está super valorizado, como os 4 contratos que eu já citei neste vídeo, mais o contrato do Jaylen Brown. Então já era esperado um contrato grande para ele. E esse contrato vai ter um impacto de aproximadamente 35% da folha salarial do Boston Celtics para os próximos anos. A realidade é uma só, rapaziada. A gente tá entrando agora em um momento da NBA onde os jogadores não têm mais aquela necessidade de esperar pela free agency, de negar contratos máximos para poder optar a formar grandes equipes, grandes elencos fora do primeiro time na qual ele assinou. Hoje em dia, o que mais está ficando comum é jogadores assinarem um contrato com uma equipe e depois de 1 ano ou 2 optar por pedir para sair, como é o caso que aconteceu com o Damian Lillard, que ele já teve outras oportunidades de não reassinar com o Portland Trail Blazers para sair do elenco e ele acabou optando sempre por maximizar o seu contrato. E agora que o seu contrato está com um contrato extremamente grande, né, tá nos anos finais aí de um contrato de também papo de 60 milhões de dólares, o cara opta por sair. Não, agora eu quero ser trocado. O que deixa duas vertentes, né? A equipe fica como uma equipe que não está facilitando a vida do cara para ele ser trocado pela equipe que ele quer, que é o que tá acontecendo com o Damian Lillard, e a equipe se vê numa situação onde ela precisa trocar o cara porque o cara tá infeliz, o cara tá fazendo pressão para ser trocado, e aí fica naquela
naquela de ter que achar a melhor opção pra poder aceitar a melhor oferta pelo cara. O que, dependendo da situação do jogador, ele pode começar a dificultar as coisas pra equipe, como a gente viu já no caso do James Harden. O James Harden engordou do nada, né? Ficou parecendo um bolota. Tivemos Anthony Davis se negando aí pra treinamentos, mano. Tivemos vários casos aí de que depois que o jogador quer ser trocado, ele meio que faz acontecer de alguma forma, mano. Eu não me espantaria nos próximos anos se passasse um ano de vigência, cumprisse esse um ano pelo menos, que é o mínimo que o Jaylen Brown precisa jogar, e ele falasse assim, ó, pronto, agora eu quero ser trocado. E minha principal opção agora, onde eu gostaria de ir, é o Houston Rockets. Isso, infelizmente, tá se tornando algo super natural, o que deixa a equipe meio que com urgência de usar o tempo hábil do contrato do cara, que ele é forçado a jogar pela equipe, da melhor forma possível, tentar disputar título, tentar fazer uma corrida histórica, forçar trocas ali desesperadas e tudo mais. E eu vejo que o Boston Celtics se encontra numa situação meio que parecida com isso. Agora, na renovação do Jason Tatum, que vai acontecer um ano após a entrada em vigência esse contrato do Jaylen Brown, quanto que o Boston Celtics vai ter que pagar para o Jason Tatum para poder manter ele na equipe? Ou seja, se o Boston Celtics planeja permanecer mais de 2 anos com esse contrato em andamento do Jaylen Brown, vai acontecer que vai ocorrer um conflito de 2 contratos Supermax no Boston Celtics. E aí, vão ser 2 jogadores que vão ocupar 70% do salary cap da equipe. Isso deixa uma brecha minúscula para o time montar uma equipe com jogadores cercando o Jason Tatum e o Jaylen Brown, suficientemente para que eles tenham boas campanhas de rumo a título como eles tiveram nos últimos 2 anos. Então as novas regras da CBA vão acabar afunilando um pouco mais o leque de oportunidades que o Boston Celtics vai ter para poder montar um super típico, super elenco, da mesma forma como ele fez nos últimos anos, da mesma forma como o Phoenix Suns está fazendo atualmente. Dá para montar? Dá, só que você vai ter que sacrificar algumas coisas, como futuras escolhas de draft, como contratos de veterano mínimo, por exemplo, além de ter que pagar multas extremamente altas pelas luxury tax, pelos níveis de luxury tax que vão se passando, né? Ao meu ver, particularmente, eu não acho que o Jaylen Brown vale este valor inteiro, porque se você colocar ele como um cara líder de pontuação em qualquer outra equipe, assim como vemos que ele tinha um certo interesse de ir para o Houston Rockets, assim como o Houston Rockets também tinha um certo interesse nele, por conta de toda a situação que já foi criada, além de o Ime Udoka estar por lá, além de ele poder ter a oportunidade de ser o cara, o franchise player da equipe. Se colocar ele nessa situação, talvez hoje em dia ele não seja o melhor cara para ter esse tipo de posição dentro de uma franquia, porque ele não tem aquele ball handle para poder criar o próprio espaço tão bom quanto se imagina dele. Ele é um cara que acaba cometendo muitos turnovers, acaba se atrapalhando um pouco com a bola na mão, tanto que esse foi o motivo em que mais foi usado contra ele na hora em que ele assinou o contrato. Muita gente ficou revoltada, e na minha opinião, para ele valer realmente esse valor de contrato, ele vai ter que exercer aquela posição de two-way, que é um cara que defende extremamente bem e ataca, tipo, pontuando pra 3 na transição, no catch and shoot extremamente bem. Melhor agora daqui pra frente com o Boston Celtics, já que o cara que fica com esse tempo mais com a bola na mão, que faz essa função mais de franchise player, querendo ou não, no Boston Celtics, é o Jason Tatum. Eu não fico tão espantado com esse valor, eu só fico espantado com a demora que teve pra chegar até esse valor, o que pode ter complicado um pouquinho a situação do Boston Celtics, que eu acredito que eles poderiam ter economizado uns 20 milhões de dólares, pelo menos aí, se tivesse assinado com ele antes de que acontecesse todos esses Supermax Contracts na NBA em sequência. Meio que ficou de exemplo pro Jaylen Brown, que ele não aceitaria menos do que ele viu de LaMelo Ball, por exemplo. Então, resumindo aqui até agora meu posicionamento, eu já esperava algo como isso, só não esperava tanta demora assim do Boston Celtics. Eu sei que tem várias cláusulas que envolvem um contrato, mas de qualquer forma, o time já sabendo da situação deveria estar preparado para isso anteriormente, para poder assinar o quanto antes esse contrato do jogador, para evitar pagar um valor que talvez não tivesse necessidade, que foi o que aconteceu. O Jaylen Brown vale realmente esse valor? Talvez sim, talvez não. Eu acho que ele vai ter que desenvolver algumas outras características de jogo ao longo dessas próximas 2 temporadas para que esse contrato seja um contrato válido para o basquete que ele vai entregar. Mas a realidade é que a tendência é que daqui para frente seja disso para mais, rapaziada. Novas renovações de novas futuras estrelas, como por exemplo do Victor Wembanyama daqui 3 anos, do próprio Jason Tatum daqui 3 anos, vão ser contratos maiores ainda do que o Jaylen Brown. Isso eu posso assegurar para vocês. O Boston Celtics, por outro lado, evitou de perder o jogador de graça na próxima temporada, se não oferecesse um contrato super máximo. Então, meio que, digamos que um time desesperado tomou decisões precipitadas. Para manter o jogador a qualquer custo, acabou demorando para fazer um acordo super máximo com ele, o que esse acordo cobrou mais do que o Boston Celtics poderia ter pago. Esse aqui é o meu ponto. Mas como esse canal aqui não é feito apenas da minha opinião, gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre a situação do Jaylen Brown com o Boston Celtics? Vocês acham que ele vale realmente o maior contrato da história da NBA? Ou vocês, assim como eu, acham que o Boston Celtics demorou para poder assinar esse contrato e poderia ter economizado aí uns 20, 25 milhões na hora de reassinar com o Jaylen Brown? Deixe sua opinião aqui nos comentários, que faz total diferença para esse canal. Se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aqui embaixo ativando o sininho para não perder mais nenhum vídeo, todos em primeira mão. E considera deixar o like aqui embaixo também, que o YouTube entende que você gostou do conteúdo e recomenda para mais amantes de NBA. Todas as minhas redes sociais
canais estão aqui na descrição. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima e falou!